Um exército de recuperação entrou na Cidade Oeste para retomá-la dos monstros, mas um experimento imortal e um soberano escondido estavam prestes a transformar a missão num banho de sangue. Bem-vindos de volta ao Plotória. No último episódio, Yi dominou a calamidade que devora estrelas, conseguiu a armadura do dragão abissal completa e levou seu modelo do General Imperador ainda mais perto da evolução final. Enquanto isso, a Grande Cia iniciou seu plano de recuperação da Cidade Oeste, ao mesmo tempo que o Pássaro Laser libertava Negativo 1, um experimento fracassado do Gene Dourado decidido a caçar o gene roubado e devorar tudo que aparecesse pela frente. E se isso já pareceu monstro, gene e decisão ruim demais para acompanhar de uma vez, começa pelo episódio 1 usando a playlist no card. Aí provavelmente vai fazer bem mais sentido. E hoje, a guerra pela Cidade Oeste ficou ainda pior quando Yi correu em direção ao campo de batalha, onde inimigos poderosos já estavam se aproximando. Se você está curtindo a série, não esquece de deixar o like e se inscrever para acompanhar os próximos episódios. Vamos continuar. A batalha pela Cidade Oeste tinha chegado à zona de Guerra Leste. Dentro da nave de comando, os alarmes dispararam. Um soldado anunciou um alerta de nível 1. Uma assinatura gigantesca de bioenergia tinha surgido a 1000 metros de profundidade e estava subindo rapidamente em direção à superfície. Os cálculos do computador colocavam a criatura no nível soberano, mas nenhum grão-mestre tinha permanecido com as forças terrestres. Por isso, o soldado recomendou uma retirada estratégica imediata. Uma operadora não conseguia entender. O único soberano conhecido da Cidade Oeste já estava lutando contra o esquadrão da lâmina do Reitor Shen. O capitão não perdeu nem mais um segundo. Mandou todas as unidades terrestres recuarem, ordenou que a nave de guerra inteira ganhasse altitude e pediu que preparassem as bombas nucleares anti-bunker para o lançamento. Foi então que um soldado avistou um tentáculo colossal avançando direto contra a nave. Quando o membro chegou perto, o capitão ordenou que os canhões eletromagnéticos interceptassem. Um feixe concentrado atravessou o tentáculo e cortou a ameaça no ar. O membro gigantesco caiu na rua destruída com um impacto que fez o chão tremer, espalhando poeira e destroços para todo lado. Só que uma carne vermelha e espessa começou a se contorcer dentro do corte imediatamente, reconstruindo tudo que eles tinham acabado de destruir. O tentáculo voltou a subir completamente regenerado, e o soldado, horrorizado, gritou que aquilo tinha se regenerado. O suor escorreu pelo rosto do capitão. Não dava mais para esperar, eles precisavam lançar as bombas anti-bunker agora. A equipe de armamentos confirmou que as 3 ogivas estavam prontas. 3 mísseis pesados com pontas perfurantes se abriram sob a nave de guerra e apontaram para o campo de batalha. O capitão deu uma única ordem seca: lançar. Os 3 mísseis nucleares cortaram o céu em direção aos tentáculos que se contorciam abaixo. Eles atingiram o alvo quase ao mesmo tempo. 3 detonações nucleares engoliram o campo de batalha e ergueram enormes nuvens em forma de cogumelo sobre a Cidade Oeste. Observando aquele inferno, o capitão só podia torcer para os guerreiros lá embaixo terem conseguido recuar a tempo. 3 ogivas nucleares deveriam acabar com qualquer coisa presa no centro da explosão. Então uma soldado trouxe exatamente a notícia que ninguém queria ouvir: a assinatura vital do soberano não tinha desaparecido. As telas mostravam os tentáculos ainda se contorcendo dentro das 3 crateras. O capitão ficou sem acreditar. O monstro tinha sobrevivido a 3 bombas nucleares. Ele bateu o punho enluvado contra a grade de comando e xingou. Se nem aquilo tinha funcionado, todo o plano de recuperação da Cidade Oeste podia desmoronar. De repente, alertas vermelhos anunciaram que alguém havia tomado o controle do sistema central. O capitão suspeitou de Nua, enquanto uma nova transmissão agradecia a cada guerreiro da zona de guerra da Cidade Oeste por toda aquela luta sangrenta e dizia que agora eles podiam deixar o campo de batalha nas mãos dele. Banhado pela luz vermelha piscando ao redor, o oficial exigiu saber quem diabos era esse misterioso. Ele. Um soldado detectou um míssil balístico intercontinental vindo a toda velocidade na direção deles.
Os olhos do capitão se arregalaram. Um ICBM estava indo direto para a cidade oeste. No alto do céu escuro, um clarão intenso marcava a aproximação assustadora do míssil. Só que os sensores encontraram algo ainda mais estranho: havia uma assinatura vital em cima dele. O capitão observou o míssil gigantesco descendo com uma minúscula figura humana em pé sobre ele e só conseguiu murmurar que aquilo era inacreditável. O passageiro impossível era Yi, com os olhos brilhando em azul enquanto a arma o carregava até o campo de batalha. A tripulação finalmente entendeu que tinha mesmo uma pessoa em pé em cima do míssil. Alguns minutos antes, de volta à Universidade de Ruado, uma crise bem diferente tinha acabado de terminar. Um pilar gigantesco de energia azul explodiu para fora do prédio da universidade. Yi flutuava dentro dele enquanto o cristal ao seu redor se despedaçava, liberando toda a energia que ele tinha absorvido durante o avanço. Nua parabenizou calmamente o aluno Yi pelo sucesso. Ela também tinha preparado um nanotraje especial do tentilhão dragão da Grande Cia feito especificamente para ele. Assim que o traje preto, com escamas azuis brilhantes no peito, cobriu seu corpo, e perguntou há quanto tempo a unidade da Universidade de Ruado enviada para a cidade oeste tinha partido. Nua respondeu que eles tinham saído 5 horas antes. Nosso garoto quase engasgou. Até um caça supersônico seria lento demais, então mandou Nua providenciar um ICBM. Mísseis intercontinentais eram muito mais rápidos, e a IA concordou na mesma hora. Yi tinha 2 objetivos na cidade oeste. Primeiro, precisava encontrar o Doutor Maluco e recuperar o gene dourado. Depois, queria matar um soberano, pegar seu núcleo demoníaco e completar a etapa final da própria evolução. Seu modelo do General Imperador já tinha passado de 90% de sincronização, e núcleos comuns tinham se tornado inúteis. Até núcleos de nível Lorde aumentavam só uma fração de 1%. Depois de esvaziar o mercado da Universidade de Ruado e forçar o medidor até 99%, o último 1% simplesmente se recusava a subir. Só um gene de nível superior conseguiria completar aquilo. O enorme ICBM acendeu os motores e rasgou o céu. Nua desejou boa caçada ao aluno Yi enquanto o míssil o lançava em direção à cidade oeste. De volta ao presente, o regressor viu aquela massa de tentáculos lá embaixo. 3 bombas nucleares não tinham conseguido levar a alma do monstro, mas isso só significava que o 1% que faltava estava esperando por ele. O banco de dados chamava o alvo de Demônio da Terra. Yi abriu um sorriso e comentou que o nome não era exatamente intimidador. Quando todos os tentáculos se enrolaram na direção dele, nosso garoto se perguntou se a criatura tinha ficado brava porque ele zoou o nome dela. Azar o dela. Caindo pelo ar com os braços abertos, o jovem artista marcial avisou que o General Imperador também tinha um temperamento bem complicado. Lâminas de cristal azul escuro se formaram sobre as mãos e os braços de Yi. As lâminas se estenderam até ficarem enormes enquanto ele mergulhava. Então nosso protagonista liberou a arte secreta de Dimola da Chama Insana, corte de espada nuclear, atravessando um tentáculo colossal atrás do outro sob uma torrente de luz azul. Dentro da nave de comando, o capitão se perguntou se a Universidade de Ruado tinha mandado um grão-mestre como reforço. Um soldado ergueu o punho e gritou que a cidade oeste finalmente podia ser libertada, enquanto outro comemorava que a cidade estava salva. A esperança voltou ao rosto do capitão. Cerrando o punho entre choque e empolgação, ele percebeu que eles realmente podiam vencer. Do lado de fora, Yi continuava cortando aqueles membros imensos sem parar. As lâminas de cristal azul abriam a carne, sangue espirrava pelas ruínas e ondas de choque atravessavam o campo de batalha. No fundo daquela floresta de tentáculos decepados, nosso herói finalmente encontrou um núcleo brilhante. O demônio da terra tinha se escondido muito bem. Relâmpagos azuis estalaram ao redor de sua cabeça enquanto Yi prometia acabar com a fera em um único golpe. Uma quantidade absurda de aura azul se concentra ao redor de sua perna, com relâmpagos percorrendo cada músculo.
O usuário do modelo de monstro infinito desceu usando a arte secreta de Dimola, chute esmaga céus de explosão nuclear. Seu calcanhar acertou diretamente o núcleo escondido. O impacto liberou uma onda de choque azul colossal que engoliu o coração do demônio da Terra. O pilar de energia resultante atravessou a atmosfera e chegou até o espaço. Guerreiros espalhados pelo campo de batalha distante encararam a luz cegante sobre a cidade oeste. Alguns temerão que aquilo tivesse relação com o soberano que havia sido reportado, mas outro guerreiro nem quis considerar a possibilidade de derrota. Não importava o que tivesse acontecido, a grande Cia sairia vitoriosa. Em outra parte das ruínas, a equipe de elite de 5 pessoas de Shen Tianyu, o grupo de adagas de Ruado, tinha pago um preço terrível. O Wu Hong, o especialista em defesa do grupo, passava por seus últimos momentos com metade da parte superior do corpo destruída. Tianyu tossiu sangue e chamou pelo companheiro. Perto dali, o besouro de chifre dourado zombou do suposto especialista em defesa por ser frágil como papel e se gabou de ter atravessado o corpo dele com um único golpe. O soberano de 4 braços admitiu que Shen Tianyu pelo menos era forte o bastante para obrigá-lo a mostrar sua terceira forma. Tremendo no chão, o reitor mal conseguia acreditar que a criatura ainda tinha outra transformação. Sangue escorria pelo rosto de Tianyu. Sua técnica secreta do sangue ardente não duraria muito mais e, mesmo que eles vencessem, o preço seria ficar com apenas alguns anos de vida. Mas isso já não importava. O grão-mestre da grande Cia reacendeu seu domínio, segurou a lança e avançou com o que restava de suas forças. Shen Tianyu tinha decidido que aquele monstro morreria ali, mesmo que ele precisasse morrer junto. O besouro de chifre dourado reconheceu calmamente o poder estranho da intenção marcial, da fixação de alvo e dos ataques forçados. As técnicas idealistas da humanidade realmente eram misteriosas. Só que, no fim, nenhuma delas conseguia superar uma diferença absoluta de poder. Tianyu respondeu com a habilidade marcial terrestre, lança perfurante do trovão. Incontáveis lanças de luz choveram sobre o soberano inseto, acertando uma após a outra em alta velocidade até uma explosão brilhante engolir completamente seu corpo. Um único punho dourado despedaçou todo o bombardeio combinado. A criatura revelou que seu imperador tinha aperfeiçoado recentemente o experimento de conversão da antiga civilização. Com um sorriso malicioso, o Lorde Inseto disse que Tianyu era um humano digno de seu reconhecimento. Depois de matá-lo, recomendaria o cadáver para o experimento, para que ele pudesse renascer numa forma ainda mais poderosa. Eletricidade explodiu ao redor do reitor enquanto ele rejeitava aquela misericórdia distorcida. Mesmo que morresse, causaria dano suficiente para impedir o monstro de chegar ao campo de batalha da recuperação da cidade oeste. Tianyu avançou e cravou a lança brilhante no besouro de chifre dourado em um último ataque desesperado. Relâmpagos azuis explodiram pela área inteira, engolindo os 2 combatentes num mar violento de energia. Quando a fumaça se abriu, o soberano continuava firme, com os 4 braços cruzados. O golpe que queimava a própria vida de Tianyu tinha sido irritante, o ataque anterior já deveria tê-lo matado, mas ele continuava forçando o próprio corpo a seguir em frente. Dai Qinyin mantinha seu professor ferido de pé enquanto o velho Mu se colocava entre eles e o inimigo. O Lorde Inseto debochou dizendo que a técnica secreta do sangue ardente deles só adiava o inevitável. Ele não tinha medo de um pouco de trabalho. O besouro de chifre dourado só tinha se contido porque queria preservar o poderoso cadáver de Tianyu, mas os outros não receberiam o mesmo tratamento. Ele pretendia reduzi-los à escória. Foi então que o Wu Hong simplesmente saiu andando de trás do soberano, pegando todo mundo de surpresa. Cumprimentando o grupo como se tivesse acabado de chegar numa festa, disse que a luta deles fazia tanto barulho que dava para sentir até nos arredores da cidade. Velho Mu encarou o companheiro que supostamente estava morto e exigiu saber como Wu Hong ainda podia estar vivo. O especialista em defesa caminhou até o cavalo branco morto de Tianyu e respondeu com a maior naturalidade que, na verdade, não estava morto. Então Hong se virou.
Os olhos âmbar em espiral de negativo brilhavam em seu rosto quando a criatura riu e perguntou ao ancião Mu se o Wurong tinha morrido, porque aparentemente nem ela sabia. O torso roubado se abriu do peito até a cintura, revelando uma boca monstruosa cheia de dentes gigantes e afiados. Velho Mu e os outros recuaram. A coisa usando o corpo do companheiro já não podia mais ser confundida com o Wurong. Negativo 1 devorou o cavalo branco morto inteiro, absorvendo cada gene e habilidade que pudesse adicionar à própria coleção. Essa aberração não deixou nenhuma migalha no prato. Voltando-se para o grupo com vários rostos absorvidos fundidos à cabeça, o monstro elogiou o sabor da montaria de um grão-mestre. Comer o próprio grão-mestre seria ainda melhor, e os artistas marciais restantes pareciam deliciosos o bastante para virar o próximo prato. Antes que pudesse dar um único passo, o besouro de chifre dourado cortou casualmente a cabeça de vários rostos da criatura. Pareceu fácil até demais. O soberano inseto olhou para baixo com nojo. Negativo 1 carregava traços da aura das aberrações da estrela Uei negra, e a fera alienígena não conseguia acreditar que humanos tinham ousado fazer experimentos com criaturas daquele tipo. Se a humanidade criava coisas tão insanas, talvez fosse melhor mesmo deixar os demônios governarem o planeta. Quando até o demônio sente nojo do que os humanos fizeram, aí temos uma bela reviravolta. Só que uma massa gigantesca de tentáculos escuros explodiu para fora do corpo caído bem na frente do besouro de chifre dourado, reconstruindo o hospedeiro numa forma ainda maior. Negativo 1 restaurou a cabeça, sorriu e soltou uma risadinha satisfeita. Flutuando na direção do soberano, ele se apresentou à criatura alienígena e explicou educadamente por que tinha vindo: queria comê-lo. O besouro de chifre dourado cruzou os braços e chamou aquilo de arrogância. O Lorde Inseto socou o rosto dele até explodir de novo, descartando o monstro como fraco. Só que o besouro de chifre dourado congelou de repente. Tinha alguma coisa muito errada. Fragmentos de negativo 1 tinham grudado no braço usado para atacar. A carne escura começou a se espalhar pelo membro, corroendo as próprias células do soberano. Depois de sacrificar o braço infectado, o besouro de chifre dourado voou para trás e abriu distância. Ele zombou de negativo 1 por perseguir a isca enquanto seu corpo verdadeiro estava em outro lugar. Então uma boca enorme se abriu embaixo da fera no ar, e fileiras de dentes afiados surgiram do chão. Negativo 1 perguntou se sua presa já tinha ouvido falar em peixe pescador. Uma mandíbula colossal de Leviatã explodiu de baixo e se fechou de uma vez, engolindo o besouro de chifre dourado numa única mordida. A boca gigante desabou, conduzindo o soberano que ainda lutava pelo interior do corpo até formar um enorme volume acima da carcaça roubada de Wurong. O corpo de negativo 1 inchou até virar uma esfera enquanto ele lambia os lábios. Um soberano não podia ser digerido ou absorvido instantaneamente, e a criatura poderosa ainda continuava lutando lá dentro. Velho Mu percebeu que aquela era a única chance deles. Avançou para ganhar tempo e ordenou que Qin Yin pegasse o reitor Shen e fugisse, mas o aluno não conseguia suportar a ideia de abandonar o ancião Mu. O monstro inchado se virou para eles, passou a língua pelos dentes e prometeu que não tinha esquecido da sobremesa. Antes que negativo 1 pudesse se mover, percebeu algo descendo do céu em alta velocidade e olhou para cima, chocado. Um rastro brilhante de energia azul atravessou as nuvens sobre a cidade em ruínas enquanto a criatura observava aquilo se aproximar. Velho Mu sentiu aquela energia esmagadora e temeu que outro soberano tivesse chegado. Qin Yin avisou que aquilo estava vindo direto na direção deles. A enorme onda azul atravessou o campo de batalha e começou a descer sobre negativo 1. Aura azul caiu sobre o monstro de cima, obrigando-o a se firmar contra a força que vinha chegando. Então o poder descendente atingiu o alvo. Uma explosão azul gigantesca detonou diretamente contra negativo 1. Velho Mu estendeu uma mão contra a rajada do impacto e gritou para todos protegerem o reitor Shen. Qin Yin entendeu rapidamente que o recém-chegado não era outro soberano. Quem quer que tivesse aparecido estava atacando o monstro.
Relâmpagos azuis e ondas de choque violentas atingiram o chão bem à frente dos artistas marciais feridos. Dentro daquela aura brilhante estava Yi. Ao ver a criatura comer o soberano, ele chegou a pensar que talvez fosse uma aliada. Mas no instante em que ela mirou o grupo ferido do reitor Shen, nosso herói mudou de ideia. Yi bombardeou negativo 1 com socos nucleares e admitiu que aquela substância preta e vermelha dava nojo. Nosso protagonista abaixou o corpo enquanto uma grande esfera de energia azul se formava em uma das mãos. A arte secreta de Dimola se concentrava em sua palma. Ele disparou o punho de explosão nuclear a queima-roupa, acertando negativo 1 em cheio. A maior parte da criatura virou cinzas. A boca que restou só conseguiu gritar sob o fogo nuclear. Os olhos brilhantes de Yi continuaram presos nela. Ele se recusava a deixar aquela aberração morrer tão fácil. Agarrando negativo 1, o regressor usou a explosão nuclear para disparar para cima dentro de uma coluna de aura azul. O rastro de luz dos dois atravessou a camada de nuvens e continuou subindo em direção à atmosfera. Quando chegaram a uma altura suficiente, nosso garoto abriu um sorriso e anunciou uma habilidade um pouco vergonhosa: arremesso da terra. Com aquele mesmo sorriso empolgado, ele lançou o monstro nojento direto de volta para o planeta. Negativo 1 atingiu o chão com força suficiente para criar uma cratera circular gigantesca, tomada por seus tentáculos escuros. E pousou ao lado da destruição enquanto o modelo de monstro infinito mostrava 100% de sincronização. Lorde das Chamas de Mola tinha sido desbloqueado, junto com um aviso perfeitamente razoável: use com cautela. Uma gosma vermelho escura borbulhou dentro da cratera. Uma silhueta com olhos rosa brilhantes se ergueu daquela massa, se contorcendo enquanto negativo 1 se reconstruía mais uma vez. Agora parecendo um besouro de chifre dourado blindado, a criatura cambaleou para frente e admitiu que aquela sequência de golpes tinha deixado sua cabeça girando. Desde que nasceu, ninguém jamais tinha esmagado ela daquele jeito. Nosso protagonista olhou para baixo com uma gota de suor no rosto. De algum jeito, aquele pesadelo ainda estava andando e falando. Negativo 1 revelou que tinha conseguido dominar os genes da fera soberana. Pior ainda, o ataque de Yi tinha acelerado o processo de digestão. Como recompensa, prometeu comê-lo pedaço por pedaço. O as do tentilhão dragão da grande Cia parou de ouvir aquela ladainha e preparou um chute digno do Roberto Carlos. Mandou o monstro parar de latir. O chute em curva acertou em cheio enquanto Yi gritava, chute com efeito, lançando negativo 1 pelos ares. A força do golpe mandou o corpo blindado da criatura direto contra um prédio destruído. Mesmo depois daquele impacto, o monstro se levantou de novo, rindo e praticamente implorando para Yi continuar batendo. Seu rosto grotesco, cheio de olhos, se contorceu entre tentáculos enquanto a criatura declarava ser impossível de matar. Negativo 1 queria virar o pesadelo vivo de Yi. Uma explosão gigantesca de biomassa vermelha e preta irrompeu do topo do prédio em direção ao nosso garoto lá embaixo. Yi juntou as mãos como se fosse preparar um Kamehameha e admitiu que nunca tinha conhecido alguém mais convencido do que ele mesmo. O idiota só tinha aumentado o próprio corpo, e, com isso, ficado muito mais fácil de acertar. Energia azul explodiu entre suas palmas. Então nosso herói disparou a arte secreta de Godzilla, onda de energia do estilo imperador, lançando um feixe colossal em direção ao céu. A onda reduziu negativo 1 outra vez a fragmentos pretos e vermelhos, como se o Carnificina do Spider-Man estivesse sendo apagado por um Kamehameha. Pelo visto, dois universos fictícios diferentes resolveram colidir em plena cidade oeste. Observando de longe, Qin Yin, todo machucado, se perguntou quem podia ser aquele grão-mestre. Com velocidade e força daquele nível, até um grão-mestre no estágio de transformação da borboleta teria dificuldade de encontrar alguém à altura. Velho Mu nunca tinha ouvido falar daquela energia azul estranha. Mesmo assim, uma coisa importava muito mais que o mistério: o especialista estava do lado deles, e a cidade oeste estava salva.
Uma cúpula gigantesca de energia nuclear azul se expandiu pelo campo de batalha, pulverizando destroços e iluminando as ruínas. Só que Negativo 1 escolheu o rosto do besouro de chifre dourado entre as várias identidades dentro da própria carne e riu, dizendo que o ataque era inútil. Ele conseguia se dividir infinitamente. O fogo nuclear destruía suas células, mas também alimentava a regeneração, fazendo elas se multiplicarem mais rápido do que a energia de Yi conseguia queimá-las. O jovem artista marcial concentra o poder nos 2 punhos e amaldiçoou aquela aberração nojenta. A sincronização máxima com o general imperador tinha aguçado muito seus sentidos. Enquanto destruía a biomassa que avançava, Yi percebeu que não conseguia enxergar células individuais, mas conseguia sentir Negativo 1 se adaptando à sua energia atômica. O monstro surgiu de repente a poucos centímetros de seu rosto. Rindo da própria evolução invencível, jurou que devoraria Yi e não importava o quanto ele fosse forte. Ele conseguia sentir os genes supremos de Yi e chamou o soberano que tinha acabado de devorar de lixo em comparação. Os olhos do nosso protagonista se arregalaram, e ele cerrou os dentes ao ouvir aquilo. Incontáveis olhos brilhantes encararam Yi dentro da escuridão enquanto Negativo 1 exigia saber por quê. Ele tinha devorado vidas incontáveis para aperfeiçoar a si mesmo e, ainda assim, seus genes continuavam inferiores aos de Yi. A frustração transformou a criatura numa onda colossal de biomassa vermelha e preta. Ela gritou que precisava comer Yi. A onda se transformou num verme blindado gigantesco. Marés carmesim escuras giravam ao redor de seu corpo, engolindo arranha-céus inteiros enquanto a nova forma se erguia sobre a cidade oeste. Um prédio inteiro desapareceu sob o avanço da biomassa. Construções que antes dominavam o horizonte agora pareciam brinquedos perto daquele verme monstruoso. Limpando o sangue e o suor do rosto machucado, Qin Yin admitiu que tanto o especialista quanto o inimigo tinham uma força absurda. Só restava se perguntar se aquele desconhecido conseguiria lidar com isso. Nosso herói ficou esperando calmamente sob a sombra gigantesca, com aura azul cobrindo uma das mãos. Depois de toda aquela falação, a grande mensagem de Negativo 1 era basicamente que ele era um guloso. Uma armadura preta escorreu sobre o braço de Yi e formou uma manopla de dragão coberta por eletricidade azul. Ele ativou a armadura do dragão abissal, liberação de um braço. Assumindo uma postura marcial baixa, o regressor puxou o punho blindado para trás e liberou o punho de Vidmares. Ele disparou para cima e socou. Um enorme crescente de energia azul atravessou a maré vermelho escura. A lâmina de luz cortou o verme colossal verticalmente, de uma ponta a outra. E pairou dentro de uma esfera de aura azul enquanto o golpe completo explodia pelo corpo da criatura. Negativo 1 não conseguia entender o que tinha acontecido. Com a voz falhando, perguntou como aquilo era possível, e como Yi tinha feito aquilo. Cortado perfeitamente ao meio sobre a cidade, o verme tremeu enquanto seu corpo gigantesco começava a desabar rapidamente. O corpo verdadeiro caiu da massa se desfazendo e pousou sobre um joelho, gritando ao sentir o poder de Yi continuar aumentando. De pé sobre a criatura destruída, nosso protagonista confirmou que sua força sempre seria maior. Negativo 1 só conseguiu xingar. Desesperado, o monstro liberou outra habilidade roubada. Estruturas moleculares brancas preencheram a área quando ele ativou a habilidade genética, explosão de ar. Clarões explosivos surgiram um atrás do outro pelo céu escurecido. A reação em cadeia se fundiu numa única detonação cegante de fumaça branca e ondas de choque. Mas Yi permaneceu completamente ileso dentro de um escudo dourado radiante, enquanto o mundo pairava logo atrás dele. Sacudindo a poeira do corpo com a maior calma, nosso garoto fez uma pergunta importante: por que Negativo 1 achava que aquilo era todo o poder dele? A criatura avançou e acertou o cotovelo de ácido mortal direto no rosto de Yi. Nosso herói recebeu o golpe sem sair nem 1 centímetro do lugar. Quando isso falhou, Negativo 1 tentou a investida corporal de lava. A segunda técnica roubada acertou em cheio e, mesmo assim, o protagonista não se mexeu.
Depois veio o chicote relâmpago de 5 golpes. E simplesmente ficou parado, esperando aparecer alguma coisa que pelo menos pudesse ser chamada de ataque sério. O pânico começou a quebrar a confiança do monstro. Ele exigiu saber quem diabos tinha devorado e insistiu que ninguém podia ser mais forte porque ele era o ser perfeito. Negativo 1 então soltou um rugido ultrassônico a queima-roupa, disparando uma onda sonora vermelha contra o adversário. E cruzou os braços e perguntou se aquela coleção de ataques bagunçados era uma piada. Então devolveu as próprias palavras de Negativo 1, não importava quantas vezes atacasse, ele não conseguia matá-lo. A força física de Yi tinha subido de nível, e seu avatar de corpo espiritual, o mundo, tinha evoluído muito além do limite anterior. Seus atributos agora superavam a forma base de Yi várias vezes. Se o monstro não conseguia nem arranhar Yi normalmente, contra o mundo então não tinha chance nenhuma. Nosso garoto chegou a enfiar o mindinho no nariz enquanto simplificava a situação. Negativo 1 podia bater nele o dia inteiro e ainda assim nunca quebraria sua defesa. Suando sem parar, a criatura finalmente começou a se perguntar se realmente era incapaz de derrotá-lo. Seus genes perfeitos evoluíam e ficavam mais fortes a cada segundo, mas nenhum daquele crescimento parecia fazer diferença. O corpo de Yi começou a se expandir enquanto ele explicava o problema. A diferença de poder entre os dois era simplesmente grande demais. O protagonista ativou sua forma avatar colossal e passou a se erguer sobre Negativo 1. Se a distância entre eles fosse de 1000 metros, diminuir aquilo em um único centímetro não significava absolutamente nada. Tremendo diante do Titã, o monstro admitiu que talvez pudesse ter superado Yi se tivesse tempo suficiente para crescer, devorar especialistas e evoluir. Infelizmente, esse tempo já tinha acabado. Negativo 1 amaldiçoou a aura do gene dourado por ter desaparecido. Se tivesse completado seus genes, nunca teria terminado naquele estado patético. Finalmente, a criatura engoliu o orgulho e admitiu a verdade. Chamou Yi de outro ser perfeito e reconheceu que ainda não conseguia encontrar uma forma de matá-lo. Mesmo assim, afirmou que Yi também não conseguiria matá-la. Negativo 1 ofereceu abandonar a Grande Cia para sempre e atacar países como a Federação Branca do Norte, argumentando que isso combinaria com uma política de equilíbrio global. A aberração chegou a imaginar os dois dividindo a Estrela Azul. Negativo 1 governaria o continente branco do norte, enquanto Yi controlaria o leste e o oeste. Ele se ofereceu para criar toxinas usando o sangue de especialistas de nível mundial e ajudar nosso herói a eliminar qualquer um que se opusesse a ele. Yi levantou um único dedo indicador e deu uma resposta: 10. Negativo 1 ficou olhando sem entender e perguntou o que aquilo queria dizer. O regressor explicou que estava falando de 10 minutos. Se a criatura continuasse viva depois disso, ele adotaria o sobrenome dela. Negativo 1 mandou o idiota levantar 10 dedos, não um. E, porém, respondeu calmamente que qualquer distância já contava. A criatura entendeu essa última frase mais ou menos tão bem quanto a gente e resolveu ignorar. Riu dizendo que nem ela própria conseguia se matar, porque cada célula de seu corpo gritava para evoluir e jamais permitiria que ela morresse. Antes que o monstro percebesse e se mover, nosso garoto já estava ao lado dele, com um braço apoiado sobre seu ombro. Só existia uma maneira de testar aquela afirmação. E prendeu Negativo 1 por trás com os 2 braços e anunciou a decolagem. Então disparou para cima como um foguete da NASA, levando o monstro junto numa velocidade absurda. No caminho, nosso protagonista passou raspando pela lateral de um arranha-céu destruído. Ele arrastou seu convidado pelo prédio enquanto subiam. A criatura psicótica ria dizendo que aquilo mal fazia cócegas e nunca seria capaz de matá-la. Só que esfregar Negativo 1 pelo prédio nunca tinha sido o plano de verdade. Era apenas uma coisa que Yi queria fazer antes que o rastro azul disparasse para fora da cidade em direção à alta atmosfera. Quando chegaram ao espaço, o monstro finalmente começou a ficar nervoso. Exigiu saber se o as do tentilhão dragão da Grande Cia pretendia jogá-lo para fora da Estrela Azul.
A cabeça escura e cheia de olhos de negativo se retorceu ao redor de fileiras de dentes finos como agulhas. A criatura insistiu que nem raios cósmicos nem o zero absoluto poderiam matá-la. Ela absorveria a radiação, evoluiria no espaço e voltaria para massacrar cada humano da Estrela Azul. E parou na distância que tinha escolhido. Ninguém conseguia vê-lo ali fora, e o que acontecesse a seguir não destruiria a Cidade Oeste. Segurando a criatura suada bem perto do rosto, nosso herói sorriu e perguntou se ela tinha perdido contato com seus derivados naquela distância. O pânico tomou conta de todos os olhos de Negativo 1 na mesma hora. Os 6 olhos vermelhos do monstro tremeram em choque. Ele não conseguia entender como Yi conhecia seu segredo. O corpo verdadeiro de Negativo 1 nunca tinha sido tão invencível quanto ele dizia. Caso contrário, a pássaro laser jamais teria conseguido capturá-lo e prendê-lo. Reconstruir o corpo consumia energia vital, então cada ressurreição o deixava progressivamente mais fraco. A batalha recente contra Hef já tinha consumido 30% dessa energia vital, mesmo que suas reservas fossem comparáveis às de 3 soberanos comuns. Só que o verdadeiro trunfo de Negativo 1 não era a quantidade de vezes que podia ressuscitar, e sim os derivados separados do corpo principal. Isso incluía a cabeça esmagada pelo besouro de chifre dourado e cada pedaço de tecido destruído por Yi. Essas partes separadas do corpo não morriam. Em vez disso, entravam num estado dormente. Se o corpo principal morresse, Negativo 1 podia ativar um backup de consciência dentro de um desses fragmentos adormecidos e ressuscitar através dele. Mas essa habilidade de dividir a consciência era imperfeita. Um diagrama com corpos espalhados e círculos concêntricos revelou que existia um limite rígido de distância. Era exatamente por isso que Yi não parava de falar sobre distância. Quando perguntaram como ele sabia, nosso garoto obviamente respondeu que era porque ele era mais forte. Na verdade, seu campo magnético vital tinha detectado a conexão entre o corpo principal e os fragmentos espalhados. E estimou o limite de distância pela forma como o sinal enfraquecia e, em silêncio, se parabenizou por ser um gênio. E deu o veredito: Negativo 1 tinha apenas uma vida restante. Os olhos vermelhos espalhados por seu rosto começaram a tremer enquanto o pânico tomava conta de vez. Pela primeira vez, o monstro entendeu que o inimigo tinha descoberto tudo. Se morresse ali, nunca mais veria a luz do dia. Negativo 1 ativou a autodestruição divisora, explodindo em incontáveis tentáculos e partículas pelo espaço. Chamou aquilo de seu trunfo de sobrevivência. E não conseguiria pegar cada fragmento e, se um único pedaço de carne alcançasse o chão, a criatura sobreviveria. Observando os pedaços se espalharem, nosso protagonista perguntou se ela finalmente tinha descoberto o medo instintivo da morte. Então Yi expandiu sua forma avatar colossal. As mãos gigantes se fecharam ao redor de toda a nuvem de partículas fugitivas, e Negativo 1 o amaldiçoou por, de algum jeito, conseguir ficar ainda maior. O titã bateu as 2 palmas e esmagou todos os fragmentos entre elas. Nosso herói não precisava pegar cada pedaço separadamente quando conseguia segurar todos de uma vez numa única mão. Pairando em órbita com as 2 mãos fechadas, o regressor declarou que Negativo 1 não tinha mais para onde fugir. O monstro preso exigiu saber o que ele pretendia fazer. E comprimiu os fragmentos se contorcendo numa única bola entre 2 dedos gigantes, fazendo Negativo 1 se perguntar, horrorizado, se estava prestes a ser comido. Ele soltou a bola direto dentro da boca aberta do avatar colossal. A criatura gritou que só uma fera mágica comeria o próprio adversário. Enquanto caía pela garganta, o medo de Negativo 1 voltou a virar arrogância. Ele ameaçou devorar Yi por dentro e comemorou aquilo como uma fuga milagrosa. Nosso garoto engoliu tudo com uma única golada enorme. Comer o monstro era só a primeira etapa do plano de extermínio. Então chamas carmesim explodiram ao redor do corpo do titã. E iniciou a próxima etapa liberando o Lorde das Chamas de Mola. A temperatura interna subiu numa velocidade assustadora, 500 graus, depois 1500, 3000 e, por fim, 4000.
Chamas superaquecidas engoliram Negativo 1 e começaram a evaporar suas células dentro do corpo de Yi. A criatura gritou sem acreditar. Aquele corpo vivo produzia calor de nível estelar, mas seu banco genético não tinha nada capaz de sobreviver a uma zona morta como o Sol. Irradiando uma quantidade absurda de calor pelo espaço, o Titã refinou seu prisioneiro como se fosse uma pílula medicinal. Negativo 1 gritava para ele parar e se recusava a aceitar um final daqueles. As últimas células começaram a evaporar uma depois da outra. O monstro gritou que não aceitava a derrota, que claramente era a criatura mais perfeita e que só precisava de mais tempo para se tornar, então sua voz desapareceu. O monstro evolutivo finalmente tinha encontrado o verdadeiro rei da evolução. Uma explosão carmesim colossal surgiu no espaço profundo, centenas de vezes maior do que uma explosão nuclear comum. Até a Megumin teria que respeitar essa. 10 minutos antes, Qin Yin tinha entrado em contato com o quartel-general da zona de guerra da Cidade Oeste a partir do campo de batalha devastado. O QG confirmou que a maré de feras tinha se dispersado, a limpeza avançava normalmente e todos os soberanos da Cidade Oeste estavam mortos. O aluno percebeu que o quartel-general entendia a situação geral. Admitiu que o plano de recuperação provavelmente teria fracassado sem aquele especialista misterioso e pediu a identidade do homem para poder agradecê-lo pessoalmente. O QG respondeu que o especialista estava bem ali, na Universidade de Ruado, deixando Qin Yin se perguntar qual reitor ou professor ele ainda não conhecia. Como presidente do conselho estudantil, Dai Qin Yin conhecia praticamente todos os professores, e nenhum deles lutava usando aquela luz azul brilhante e destrutiva. O quartel-general explicou o motivo: o especialista não era professor nem reitor. Ainda era um aluno. Qin Yin imediatamente imaginou algum veterano de linhagem verdadeira que tivesse virado grão-mestre antes dele. O QG esclareceu, de um jeito meio constrangido, que o especialista na verdade estava 3 anos abaixo dele, era seu júnior. Exatamente nesse momento, uma explosão vermelha gigantesca brilhou no espaço atrás de Qin Yin, e as duas revelações deixaram o pobre aluno tremendo. Pouco depois, Yi despencou de volta em direção à Terra como um meteoro envolto em aura vermelha e preta. Enquanto saía da forma avatar colossal durante a queda, nosso garoto concluiu que Negativo 1 tinha uma aparência horrível e um gosto ainda pior. O calor de Lorde das Chamas de Mola também tinha queimado seu nanotraje. Então uma biomassa preta e vermelha começou a rastejar para fora da boca de Yi. Com os olhos brilhando, o protagonista decidiu testar o que seu recém-adquirido, Negativo 1, conseguia fazer. Os tentáculos envolveram rapidamente seu corpo exposto enquanto ele continuava despencando pelo céu. Yi explicou que sua linhagem vampírica avançada, combinada com o poder evolutivo do modelo do General Imperador, tinha permitido absorver as habilidades genéticas de Negativo 1 enquanto refinava o monstro. Agora vestido com a biomassa preta e vermelha, e parecendo o Carnificina perdido dentro de um manhuá, nosso herói confirmou que tinha herdado a substância da criatura. Pelo visto, ela também conseguia simular roupas. Mais importante ainda, a biomassa tinha reparado o dano causado por Lorde das Chamas de Mola. Não, aquilo parecia menos uma simples cura e mais uma otimização, como se o regressor pudesse personalizar o próprio personagem num jogo sempre que quisesse. Ao chegar à cidade, Yi parou no ar acima do campo de batalha destruído e cruzou os braços dentro do novo traje elegante. A nova habilidade era maravilhosa, quase impossível de descrever. Nosso protagonista concluiu que seu valor era comparável ao de um modelo de alto nível. Muito longe dali, a Federação Branca do Norte já tinha percebido a perturbação. Dentro da base de comando militar da Federação, um oficial enorme de uniforme branco assistia às imagens da explosão numa tela gigantesca. Aquele era Duller, almirante da Federação Branca do Norte. Tremendo com o que via, o almirante exigiu saber que diabos tinha acontecido. O supercomputador esférico da Federação, EVE, informou que uma reação violenta de alta energia tinha ocorrido entre a estratosfera e a termosfera sobre a Cidade Oeste, na Grande Cia.
O alcance do impacto era de 600 quilômetros, com uma potência estimada equivalente a uma explosão nuclear de 10 milhões de toneladas. Dulles xingou e exigiu saber como uma simples campanha de recuperação tinha produzido algo daquele nível. Um agente reportou atividade vital no centro da explosão. Dulles não conseguia acreditar, até um grão-mestre de grau especial deveria ter virado cinzas. Ele ordenou que ampliassem a imagem do satélite e mostrassem o que a grande CIA estava escondendo. A mira ampliou a imagem até encontrar Iri, flutuando calmamente acima da cidade com os braços cruzados. A imagem ampliada deixou o almirante Dulles sem palavras. O sobrevivente era só um jovem. Então Iri virou de repente na direção do satélite que o observava. Um de seus olhos brilhou em vermelho enquanto ele encarava diretamente a câmera e perguntava: "Quem diabos você tá espionando?" Eve traduziu cada palavra. E é aqui que o episódio de hoje termina. Yi chegou à Cidade Oeste, destruiu o demônio da Terra e alcançou 100% de sincronização com o General Imperador. Quando Negativo 1 ameaçou a equipe ferida do Reitor Shen, nosso herói virou a batalha, despertou o Lorde das Chamas de Mola e finalmente queimou o monstro aparentemente imortal até apagar sua existência no espaço. Mas Yi voltou carregando a biomassa preta e vermelha de Negativo 1 e uma nova habilidade assustadora, enquanto sua explosão final gigantesca chamava a atenção da Federação Branca do Norte. O almirante Dulles e o supercomputador Eve observaram um jovem que tinha sobrevivido a uma explosão de 10 milhões de toneladas encarar de volta o satélite deles. O que vocês acham que a Federação Branca do Norte vai fazer agora que sabe da existência de Iri? Só a existência dele já pode causar uma guerra entre países? Se curtiu o episódio, deixa o like, se inscreve para acompanhar os próximos e conta sua resposta nos comentários. Obrigado por assistir, e a gente se vê no próximo episódio do Plotória.